Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar numa atualização bem importante, né? O calendário de vacinação infantil brasileiro para 2024. A grande novidade é a inclusão oficial da vacina contra a Covid-19 para as crianças pequenas. Ela já existia, claro, mas agora faz parte do esquema padrão recomendado. Vamos entender isso direitinho. Exatamente. É um passo bem significativo, sim, essa inclusão. Ela muda um pouco o cenário. A vacina que está lá como padrão agora, para começar o esquema em crianças a partir dos 6 meses, é a da Pfizer. Aquela pediátrica, sabe? A da tampa vinho. Certo, a Pfizer tampa vinho, essa é a referência inicial para os bebês. E como é que funciona esse esquema na prática? Deve ter uns detalhes, né? Doses, idades. Tem sim, correto. O esquema primário com essa Pfizer, a da tampa vinho, ele é feito em 3 doses. A primeira dose é aos 6 meses de idade. Aí a segunda vem aos 7 meses e a terceira um pouquinho depois aos 9 meses. 6, 7 e 9 meses. Entendido. E os intervalos entre elas? Então, entre a primeira e a segunda dose são 4 semanas. E entre a segunda e a terceira, o intervalo é um pouco maior, são 8 semanas. Ok, 4 e 8 semanas. E a aplicação em si? Como é feita? O volume da dose, essas coisas? A via é intramuscular, né? E o volume é bem pequeno, só 0,2 ml por dose. E tem um detalhe interessante sobre o local da aplicação. Para bebês bem novinhos, de 6 meses, até antes de fazer 1 ano, a recomendação é aplicar na coxa, na face anterolateral. Na coxa? Isso. Já para as crianças com 1 aninho ou mais, aí tem mais opção. Pode ser no braço, no músculo deltoide ou também na coxa, nesse mesmo lugar. Ah, que interessante essa diferença. É bom saber desse detalhe do local. E outra coisa que sempre perguntam: dá para dar junto com as outras vacinas do calendário? Tipo no mesmo dia? Dá sim, tranquilamente. A vacina da Covid-19 pode ser administrada junto com outras vacinas do calendário infantil, sem problema. Ou até mesmo com outras medicações injetáveis, se precisar, tipo a penicilina benzatina. A única coisa é que se for aplicar no mesmo membro, né, no mesmo braço ou perna, Sim. a recomendação é manter uma distância de uns 2,5 centímetros entre uma picada e outra. E por que essa distância? Tem algum risco de interação? Olha, o motivo é bem prático, na verdade. Não é por um risco grave de interação entre as vacinas, não. É mais para facilitar a vida se aparecer alguma reação local, sabe? Vermelhidão, inchaço. Assim fica mais fácil saber qual vacina que talvez tenha causado aquilo. Ajuda na vigilância. Ah, faz todo sentido. Bem pensado. E quem exatamente deve receber essa vacina da Pfizer, nesse esquema que você descreveu? Então, esse esquema é indicado para as crianças desde os 6 meses de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Basicamente até quase completar 5 anos. Qualquer criança nessa faixa de idade que ainda não tenha comprovação de vacina ou que começou, mas não completou o esquema, pode iniciar ou terminar agora. Entendi. E para crianças com algum problema de imunidade, os imunocomprometidos, tem alguma dose extra recomendada? Olha, por enquanto, para as crianças imunocomprometidas nessa faixa etária específica, de 6 meses a menores de 5 anos, não há indicação de doses adicionais além dessas 3 do esquema primário que a gente falou. Certo. Foco nas 3 doses iniciais para esse grupo. Mas aqui é onde fica interessante. Tem outra vacina, que às vezes aparece na conversa, a Coronavac. Quando que ela entra nessa história? Boa pergunta. A Coronavac, que é do Butantan, ela pode sim ser utilizada, mas é para situações mais específicas. E a faixa etária é um pouco diferente também. É para crianças de 3 anos até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ah, então não é desde os 6 meses como a Pfizer, é a partir dos 3 anos. Isso, a partir dos 3. E tem basicamente 3 cenários principais para o uso da Coronavac nessa idade. Primeiro, se a criança chegou nessa idade, entre 3 e quase 5 anos, e não tomou nenhuma dose de vacina para a Covid antes. Segundo, se a vacina recomendada, que é a Pfizer, estiver em falta lá no posto, na localidade. E terceiro, se a criança tiver alguma contraindicação específica, alguma razão médica para não poder tomar a vacina da Pfizer pediátrica. Entendi. Então, ela funciona como uma alternativa importante, né? Não é a primeira linha, mas garante a vacinação em certos casos. E por falar em contraindicação,
Quais são as contraindicações gerais para essas vacinas de Covid nas crianças? As contraindicações são as que a gente geralmente vê para outras vacinas. A principal, e mais rara, é um histórico de reação alérgica grave tipo anafilaxia, né? Seja algum componente da vacina ou se a criança já teve uma reação assim depois de uma dose anterior da vacina contra a Covid. Nesses casos, claro, não se deve dar doses seguintes. E, além disso, o de sempre. Adiar a vacinação se a criança estiver com febre alta, ou no meio de uma doença aguda, ou no comecinho agudo de alguma doença crônica. Esperar melhorar um pouco. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, a grande mudança é a Pfizer, tampa vinho, entrando de vez no calendário para as crianças de 6 meses até quase 5 anos. São 3 doses, 6, 7 e 9 meses, e a Coronavac fica como uma opção para as crianças um pouco mais velhas, de 3 a quase 5 anos, mas só em situações bem definidas. É isso. Exatamente, resumiu bem. E se a gente pensar no quadro maior, né, colocar essa vacina no calendário oficial sinaliza uma visão de longo prazo. É tratar a Covid-19 como a gente já trata outras doenças infantis que são preveníveis por vacina. O objetivo é ter essa proteção contínua, começando bem cedo. Essa visão de longo prazo é fundamental mesmo. E isso, claro, já me deixa pensando, com esse esquema agora mais detalhado e as opções de vacinas, que tipo de acompanhamento, de monitoramento contínuo vai ser crucial para a gente entender a eficácia disso tudo a longo prazo. E também para adaptar as recomendações, né? Porque o vírus muda, novas tecnologias de vacina podem surgir, fica aí uma questão importante para a gente continuar observando, sem dúvida.